Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Quinta semana da Quaresma, primeira semana do Saltério. Estaremos nessa Santa Missa rezando pelo descanso eterno de Arlindo Gualberto, Geralda Pereira, Tassiano Pereira, Valdir Augusto dos Santos, José Freire, Maria Ribeiro Freire, Rosa Míria Carvalho, Letícia Cândida, Maria Sirlene Fabiano, Leopoldina Cândida, Carlos Leiva, José Itamar Adilson, José Ferreira Abreu, Vitor das Chagas Lima, Maria Rita Eusébio, Eduardo Pereira, Paulo César Rafael, Claureni Mônica Costa, Ronaldo Alvarenga Abreu, José Orlando Freire e Yolanda Aparecida Santos. Pelo anjo da guarda de Lucas Matos, Theo, Liz, Felipe, Maria Isis, Antony Miguel. Pela saúde de Gislaine e Gislene. Pelo aniversariante Rafael Vitor Marciano. E por todas as intenções que nós trazemos no íntimo do nosso coração. Irmãos e irmãs, o Senhor é o pastor que conduz nossas vidas, livrando-nos dos vales sombrios e das cadeias do pecado e da morte. Esta liturgia é uma oportunidade para reacender a luz da esperança e da fé em nosso Deus. Celebremos com confiança e alegria este terceiro dia da dor de Nossa Senhora. Cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus, a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, neste espírito de fé e piedade, caminhamos com Maria em meio às suas dores, olhando para as nossas dores, para que, exemplo dela também, possamos assim perseverar no caminho da fé, sem nos deixar levar pelo desespero, mas sempre cultivando esta atitude de entrega, de confiança, de fé, neste Deus que jamais nos abandona. Possa ser esta Eucaristia, a vivência do setenário, a oportunidade de aproximarmos-nos ainda mais de Deus e revigorar a nossa fé. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do nosso coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus, os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, a fim de que estejamos preparados para a glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus hesitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel. Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena: Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me: à sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro.
raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te, e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedieis com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu, debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou, também tu mentiste com perfeição, contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia nos caminhos mais seguros, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungi minha cabeça, e o meu cálice transborda.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Felicidade é todo bem, há de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno.
Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nesta segunda-feira, dentro desta quinta semana da Quaresma, nos convida a confiarmos no Senhor, pois quem nele confia jamais será abandonado, porque Deus é fiel. E justamente a primeira leitura e o Evangelho, de formas diferentes, nos mostra o auxílio, a proteção, o cuidado de Deus para com as pessoas. Na primeira leitura da profecia de Daniel, Susana, condenada à morte por um falso testemunho, eleva a Deus a sua prece e Deus lhe atende. Através de Daniel, que leva as pessoas a perceberem o erro desta condenação, desmascara aqueles que testemunharam contra Susana e mentiram. E justamente o mal que ia ser praticado a Susana se voltou contra aqueles que queriam prejudicá-la. Na súplica de Susana, ela foi atendida. Também no Evangelho, vemos Jesus que também está no templo ensinando. E mais uma vez, ali está diante dele os mestres da lei e os fariseus, que levam uma mulher pega em flagrante adultério, sabendo que tais situações levam aqueles que estão no pecado a serem apedrejados. E justamente apresentam esta situação a Jesus, não tanto para saber o que aconteceria à mulher, mas o que diria Jesus, para tentar assim colocá-lo numa situação difícil e também poderem prendê-lo e dar um fim na sua vida. Porém, Jesus, como Deus, é um homem sábio. Sabe o que se passa no coração do ser humano, tanto daquela mulher pega em flagrante adultério, seja no coração destes mestres da lei e fariseus, tantas vezes chamados por ele de hipócritas, de sepulcros caiados, justamente por causa da sua falsidade. E justamente diante disso, a única palavra de Jesus, ao se inclinar, ao se levantar, é: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. De fato, aquela mulher pecou. Jesus não passa a mão na cabeça dela, não está do lado dela enquanto o seu pecado, mas está do lado dela enquanto alguém capaz de mudar. E justamente diante das palavras de Jesus, um a um todos saíram, porque de fato todos se reconhecem pecadores. E aí podemos recordar as palavras de Jesus, que nos diz que nós jamais devemos julgar alguém, porque com a mesma medida que formos julgados, também, com a mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. E justamente a medida nossa do julgamento é o da compaixão e o da misericórdia, porque esta é a medida de Deus para conosco. Assim Jesus se volta para esta mulher e lhe pergunta: onde estão eles? E ela vai dizer, quando Jesus lhe pergunta: ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus, por sua vez: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus a chama à conversão, a mudança de vida, lhe dá uma nova oportunidade.
Se em Susana vemos esse Deus que de fato se volta para ela, se compadece da sua dor e atende o seu pedido, diante da mulher adúltera, vemos a atitude de um Deus que se manifesta em seu Filho como atitude de misericórdia, de compaixão, de libertação do pecado, dando uma nova oportunidade àquela mulher, porque há muito mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão, nos recorda Jesus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. E justamente diante disso, irmãos e irmãs, somos chamados também, seja diante dos julgamentos injustos para conosco, seja diante das nossas misérias e dos nossos pecados, a sempre confiar no Senhor, a buscá-lo numa atitude de humildade, para experimentarmos o seu amor, que não abandona e que sempre nos perdoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, que enviastes vosso Filho para habitar entre nós e nos revelar o rosto da misericórdia, acolhei as súplicas que vos apresentamos rezando. Nós vos pedimos, Pai de misericórdia, ouvi-nos. Nós os pedimos, Pai de misericórdia, ouvi-nos. Para que na igreja ninguém seja apedrejado pela indiferença ou julgado pela aparência, e para que ela seja uma casa de portas abertas, onde todos encontrem o espaço, a dignidade e o amor que restaura e acolhe. Rezemos ao Senhor. Nós vos pedimos, Pai de misericórdia, ouvi-nos. Para que Deus ilumine os que governam o nosso país e o mundo, a fim de que trabalhem com responsabilidade e compaixão, garantindo moradia digna, justiça social e políticas que acolham os que mais sofrem. Rezemos ao Senhor. Nós vos pedimos, Pai de misericórdia, ouvi-nos. Para que o Senhor, que veio morar entre os pequenos, olhe com bondade para os pobres, os doentes, as pessoas em situação de rua e os excluídos, a fim de que encontrem consolo em Cristo Jesus e amparo em nossas mãos solidárias. Rezemos ao Senhor. Nós os pedimos, Pai de misericórdia, ouvi-nos. Senhor, olhai com sua misericórdia por todas as mães que de alguma maneira perdem seus filhos. Cubra-as com sua bondade. Rezemos ao Senhor. Nós os pedimos, Pai de misericórdia, ouvi-nos. Escutai, ó Pai, estas preces que brotam do coração da vossa Igreja reunida em oração. Fazei-nos instrumentos do vosso reino, casas vivas do vosso amor e construtores da fraternidade. Por Cristo vosso Filho, que vive eternamente convosco, na unidade do Espírito Santo. Ó Deus Criador, envestes ao mundo da mais fina flor, restaura
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as suas igrejas. Concedei-nos, Senhor, que ao celebrarmos os santos mistérios, apresentemos como fruto da penitência corporal a alegria e a pureza do Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que por ela nós, pecadores, moderemos nossos excessos. E partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós os glorificamos com hino de louvor, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Miguel, o nosso Bispo coadjutor Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Dei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-o forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa que lançais nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Dores, São José, rogai por nós, Mãe dos santos numerosos. Oremos. Revigorando o Senhor pelos benefícios deste sacramento, nós os pedimos que Ele nos purifique sempre dos vícios, para que, seguindo a Cristo, corramos ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Sentados por um instante, lembramos que após o setenário eu estarei atendendo confissões de hoje até sexta-feira, sempre logo após o setenário. Também está funcionando as barraquinhas de São Vicente, com o objetivo de ajudar na continuidade da construção da capela na Vila Vicentina. E lá também há os bilhetes da Ação Entre Amigos, que nossa paróquia está promovendo, cujo sorteio será no domingo de Páscoa. Então, falta pouco para o sorteio, onde se concorrerá a um fogão 4 bocas e também a um Pix de R$500, colaborando assim com a paróquia na continuidade das obras que estamos nos organizando para realizar assim que possível. Então contamos aí com a colaboração de todos, o valor é R$10. Também, após o setenário, ao longo desta semana, estarão sendo vendidas as velas para as procissões no valor de R$5 com o protetor. Então aqueles que puderem podem já ir adquirindo e pedimos mais uma vez que deem preferência para adquirir as velas da paróquia, colaborando assim para com as despesas que teremos ao longo da Semana Santa. Amanhã, então, mais uma vez, teremos às 19 horas a missa, seguida pelo setenário da dor de Nossa Senhora. Todos são convidados a participar e também após o setenário, um momento para as confissões. Nós daremos agora início ao setenário das dores de Nossa Senhora. Fiquemos de pé com o nosso canto, iniciemos. Virgem formosa, oh Mãe querida, tu és a minha
Ajoelhados, vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntos rezemos. Abri, Senhor, os nossos lábios, para bendizer o vosso santo nome. Purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento e inflamai nossa vontade, para que possamos rezar e meditar digna, atenta e devotamente as dores de Maria Santíssima, Mãe de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que mereçamos ser atendidos na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos de pé, acolhamos a terceira vela com a terceira espada. Oremos. Ó Deus, quando o vosso Filho foi exaltado, quisestes que sua mãe estivesse de pé junto à cruz sofrendo com ele. Dai à vossa Igreja, unida a Maria na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Contemplamos hoje a terceira dor, a aflição em seu coração de Mãe Santíssima, perdendo seu amado filho no templo de Jerusalém, quando com São José o procurou por 3 dias. Assentados, meus irmãos, minhas irmãs, como dizia no início desta Eucaristia, caminhamos junto com Maria em meio às suas dores, envoltos de nossas dores, no desejo de, iluminados pelo testemunho de nossa Mãe, que também é mestra, que é aquela que nos ensina, possamos com ela aprendermos a trilhar os caminhos de seu Filho, sem jamais desistir, sem jamais desanimar. Por isso, sim, a terceira dor de Nossa Senhora nos introduz em uma experiência profundamente humana, a angústia da perda. Maria e José sobem a Jerusalém, como faziam todos os anos para celebrar a festa da Páscoa, fiéis à tradição do povo de Deus. O jovem Jesus, agora já com 12 anos, acompanha seus pais nesta peregrinação. Como recorda João Paulo II, a peregrinação da fé de Maria não se faz sem provações. Aqui
ela experimenta uma das mais intensas, a perda do filho. Terminadas as celebrações, inicia-se assim o retorno para Nazaré. No entanto, em meio à caravana, acontece o inesperado. Jesus permanece em Jerusalém e seus pais, pensando que ele estivesse com os parentes ou conhecidos, seguem viagem. Só mais tarde percebem sua ausência. Podemos imaginar, meus irmãos e irmãs, ainda que de forma limitada, a aflição que tomou conta do coração de Maria e de José. A preocupação cresce, a angústia aperta, o pensamento se inquieta, começa então uma busca desesperada. Sobre esta dor, Santo Afonso Maria de Ligório, grande devoto das dores de Maria, afirma que esta foi uma das mais intensas, pois brotou de um amor puríssimo e total. Quanto maior o amor, maior a dor da ausência. Durante 3 longos dias, irmãos e irmãs, Maria vive a ausência do Filho. 3 dias que prefiguram também o mistério pascal, em que ela ficará sem o seu Filho. São Beda, o Venerável, interpreta este tempo como um sinal antecipado dos 3 dias em que Cristo permanecerá no sepulcro. Quantos pais e mães conseguem compreender esta dor? Quem já experimentou a perda de um filho, ainda que por algumas horas, alguns minutos, conhece o desespero e a angústia de imaginar que o seu filho possa ter desaparecido, ou que mesmo nunca mais o verá. Aqui podemos recordar as palavras do saudoso Papa Francisco: uma mãe nunca deixa de esperar, mesmo quando tudo parece perdido. Essa esperança teimosa é o reflexo do amor de Deus. Reflexo este, meus irmãos e irmãs, não apenas do amor de Deus, mas também do amor de Maria, do amor do pai e da mãe, que jamais querem perder o seu filho, seja por que causa, motivo, razão ou circunstância for. É a esperança que nunca se cansa de aguardar o retorno, de poder rever, de poder reencontrar. Infelizmente, não é esta apenas uma cena na vida de José e de Maria, uma cena do passado. É também, meus irmãos e irmãs, uma cena ainda muito atual. Muitos filhos se perdem, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Afastam-se de Deus, afastam da família, afastam-se de si mesmos, quando se perdem na busca desenfreada por uma tal de felicidade que buscam em lugares e de formas erradas. Santo Agostinho, que também foi um filho perdido, antes de sua conversão reconhece: fizeste-nos para vós, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em vós. Todo afastamento, irmãos e irmãs, é no fundo uma busca desordenada por Deus, mas buscada em lugares errados, de formas erradas, pela pressa, pelo desejo intenso de algo que preencha o vazio, mas que no fundo sempre permanecerá vazio. Por isso, irmãos e irmãs, brota em nosso coração sempre um desejo profundo. Quem dera que todo jovem, que toda pessoa que se perdesse no mundo fosse encontrado no templo, fosse encontrado na casa de Deus. Com certeza, mesmo que um pai e uma mãe sofram no desaparecimento de um filho provisório,
rapidamente, mas se o encontram no templo, se encontram num lugar realmente bom, o que é medo se transforma em consolo e em alegria. Triste é quando se encontra o filho ou o parente ou o amigo em outras realidades, realidades muitas vezes que não têm volta e que por mais que tentemos tirar, buscar, resgatar, encontrar, nem sempre querem, nem sempre damos conta. Por isso sim, meus irmãos e irmãs, é necessário que rezemos. Rezemos por aqueles que estão perdidos, rezemos por aqueles que têm seus parentes, amigos, conhecidos perdidos, porque sabemos que não é fácil viver sem saber o paradeiro daqueles que amamos. Após 3 dias, Maria e José encontraram Jesus. Maria expressa sua dor. Jesus revela diante do questionamento de Maria a sua identidade, a sua missão. São João Paulo II comenta que neste episódio Maria dá um novo passo na fé. Ela é chamada a acolher um mistério maior do que a sua compreensão de mãe, o mistério da missão divina de seu filho, algo que ela não compreendia no momento do seu sim, algo que ela ainda não compreende bem e plenamente neste momento em que ela reencontra o seu filho, o que só será compreendido por Maria plenamente na ressurreição de seu filho. Por isso sim, meus irmãos e irmãs, aqui está a sua grandeza, a grandeza de Maria, nossa mãe, que de fato nos ensina São Bernardo de Claraval. Maria é aquela que conserva e medita no seu coração, fazendo do silêncio um espaço de fé. Essa atitude nos ensina muito. Nem sempre compreendemos os caminhos de Deus, mas somos chamados a confiar. Nem sempre conseguimos compreender as realidades em que nos perdemos, em que nos desorientamos, em que sofremos, em que mesmo perdemos a nossa fé. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, Ele transforma aquilo que não compreendemos em algo que supera as nossas expectativas. Transforma as realidades que vivemos numa oportunidade de crescimento, numa oportunidade de conversão. Por isso sim, meus irmãos e irmãs, quando contemplamos esta dor de Maria, não mergulhamos nela, mas somos impulsionados por esta dor de Maria à missão. A missão de não desistirmos, a missão de não desesperarmos, a missão de não ficarmos acomodados ou de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam, que as coisas se transformem, que as realidades mudem. Por isso sim, a Igreja como mãe nos ensina e nos exorta a não abandonar os seus filhos perdidos. A Igreja nos recorda a necessidade de ir ao encontro, de procurar aquele que está perdido, de estender a mão àquele que de fato tenta de alguma forma sair da sua perdição. Papa Francisco nos recorda que a Igreja é chamada a ser casa aberta, que acolhe, que acompanha, sobretudo aqueles que mais necessitam de cuidado e de misericórdia. Por isso sim, meus irmãos e irmãs, como Igreja, através das pastorais sociais, somos convidados a ir ao encontro dos que se perderam nos caminhos da vida.
E são muitos os modos de se perder hoje. Perdem-se aqueles que caem nas dependências químicas, drogas, álcool e outros vícios que escravizam e destroem a dignidade humana. Perdem-se também aqueles que vivem nas ruas de nossas cidades, sem rumo, sem abrigo, muitas vezes sem esperança. Perdem-se os jovens seduzidos por um mundo que promete felicidade fácil, mas entrega o vazio. Presos em realidades virtuais, dominados pelas redes sociais, pela superficialidade, pela busca incessante de aprovação, de competição, de um lugar no mundo e na sociedade. Perdem-se também aqueles que, mesmo tendo tudo materialmente, vivem num vazio imenso interior, sem sentido para a vida, sem afeto, sem diálogo, sem acolhida, sem presença. Perdem-se, meus irmãos e irmãs, pais e mães, que sobrecarregados pelas exigências do dia a dia, acabam se afastando de seus filhos. Perdem-se famílias feridas pela divisão, pela falta de diálogo, pelo egoísmo. Perdem-se aqueles que se deixam consumir pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo sucesso, esquecendo-se de Deus e das coisas essenciais. Perdem-se ainda aqueles que carregam feridas emocionais profundas, que vivem na solidão, na depressão, na ansiedade, sentindo-se invisíveis e desamparados. Perdem-se também aqueles que se afastam da fé, que já não encontram sentido na igreja, ou que por alguma dor ou perda se distanciaram diante de Deus. São tantas perdas, são tantas realidades de dor e sofrimento. São diante destas formas de perda, meus irmãos e irmãs, que nós como igreja não podemos ficar indiferentes. Como igreja, somos chamados a sair, a procurar, a ir ao encontro, como Maria que não descansou enquanto não encontrou o seu filho. Por isso, nas ruas, nas periferias, nas casas, nas prisões, nos hospitais, nas comunidades, a igreja busca ser uma presença concreta, levando não apenas ajuda material, mas sobretudo dignidade, escuta, acolhimento, esperança. Mas de que adianta, meus irmãos e irmãs, termos uma igreja que deseja, que busca, que se esforça, se não há quem, como igreja, quer ser sinal dela junto daqueles que estão perdidos? Não podemos, meus irmãos e irmãs, ficar de braços cruzados. Não podemos ficar alheios à dor e ao sofrimento do outro. Podemos não mudar o mundo, podemos não mudar o universo, mas somos chamados a mudar a realidade que nos cerca, mudar a nossa família, mudar no nosso trabalho, mudar na nossa comunidade, onde de fato busquemos ser pessoas que façam a diferença, oferecendo o nosso pouco, mas oferecendo com amor, oferecendo com disponibilidade, oferecendo com serviço, no desejo de sermos de fato, na vida deles, um sinal de José e Maria, que buscam seu filho e o encontram no templo. E nem sempre, hoje, as pessoas estão no templo. Estão por aí, nas margens da sociedade, perdidos, desnorteados, desorientados. Por isso, sim, meus irmãos e irmãs, como igreja, assumamos a nossa atitude, a atitude de ir ao encontro, de procurar, porque no fundo, todo aquele que está perdido não deixou de ser filho,
E todo filho continua sendo amado e procurado por Deus. É uma presença que não julga, que não condena, que não aponta o dedo, mas é uma presença que ama, que acolhe. Como dizia Santa Teresa de Calcutá, o maior mal do mundo é a falta de amor e de cuidado. Rezemos, irmãos e irmãs, por todos os pais e mães, por todas as pessoas que sofrem diante da perda. Rezemos por todos os homens e mulheres que se perderam, para que sejam reencontrados, restaurados na sua dignidade e permitam ser acolhidos, permitam ser redirecionados, para que possam, sim, não se sentir meramente condenados, mas se sentirem acolhidos, amados, compreendidos. Assim, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, voltemos o nosso olhar para a Virgem Maria. Peçamos a ela que, diante de tantas realidades de perda, que sejamos como ela e José, que não desanimemos, que não percamos a esperança, que não fiquemos de braços cruzados, mas que possamos ir, procurar, esforçar, fazer a nossa parte, para que ajudemos tantos que estão perdidos a serem encontrados. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salve, ó Virgem dolorosa. Salve, amparo dos desamparados. Dai-nos pelas vossas dores a dor dos nossos pecados. Ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração ao ouvir a profecia do velho Simeão no templo, nós humildemente, prostrados aos vossos pés, vos oferecemos esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração ao ter que fugir com São José e seu menino Deus para o Egito, Nós, humildemente prostrados aos vossos pés, vos oferecemos esta Ave Maria. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração, quando perdeu por 3 dias o vosso Filho amado em Jerusalém, Nós, humildemente, prostrados aos vossos pés, vos oferecemos esta Ave Maria. Bendita
Oremos. Ó Senhora das dores, silenciosa com a profecia de Simeão, apressada com a fuga para o Egito, aflita com a perda de seu filho, dilacerada ao encontrar seu filho na rua da amargura, emudecida ao ver seu filho morto na cruz, angustiada ao receber seu filho morto nos braços e contrita com o sepultamento de Jesus. Sarai nossas dores, consolai-nos em nossas aflições, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, ó Virgem dolorosíssima, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. cantemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de bondade que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, enriqueça-vos com a sua bênção. Seja-vos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem das Dores, por quem recebestes o Autor da vida. Amém. E vós que vos reunistes hoje para celebrar o centenário de suas dores, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores, de São José, seu esposo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.